Fala, meu povo! Tudo certo? Tô de volta aqui para trazer o nosso compilado da segunda rodada da Copa do Mundo deste ano. Hoje, diferentemente do primeiro vídeo, eu não vou passar necessariamente por todos os jogos, tá? Como eu tenho que subir esse vídeo rápido, eu tô gravando esse vídeo muito cedo, talvez esse vídeo fique até bem mais curto do que o da primeira rodada, mas eu vou tentar trazer o conteúdo, trazer uma breve análise de cada jogo que a gente teve aqui, dos quais eu também não falei antes, beleza? Então já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que você já está achando dessa Copa do Mundo e também se inscrever no canal, ativar o sininho para continuar recebendo as notificações e mandar esse vídeo para quem você quiser. Bom, essa segunda rodada da Copa, ela começou já com uma certa quebra de expectativa. Na verdade, não só a segunda rodada da Copa. Eu acho que o último dia da primeira rodada, que a gente teve ali Uzbequistão e Colômbia, a gente teve Gana e Panamá, enfim. Ali a gente já começou a ver sinais de que a Copa não manteria o nível da qual começou, né? A Copa, ela começou excepcional, sabe? Para quem lembra do começo de 2022, a primeira rodada desse ano foi maravilhosa. Só que aí, nos grupos finais, a gente teve o melhor jogo, que foi Inglaterra e Croácia, e a gente teve o pior jogo, que foi Gana e Panamá. Para esse começo de segunda rodada, como a gente começou pelos grupos iniciais, eu também acho que a gente teve uma queda do que a gente esperava, até pelo que a gente viu na primeira rodada. Tá? A gente viu jogos muito abertos, muito imprecisos, com times melhores ou times grandes, enfim, dando bobeira e permitindo resultado para times menores. E por mais que isso tenha acontecido nessa rodada também, eu acho que a postura de alguns times já foi diferente. Então vamos começar pelo grupo A, lembrando que eu não vou citar todos os jogos aqui, porque alguns eu falei já nos vídeos que saíram anteriormente no canal. Então começando pelo grupo A gente teve o duelo entre a Tchequia e a África do Sul. Esse jogo, eu também não vou gastar muito tempo, acabou em 1-1 entre as seleções. Eu acho que ele mostra mais um erro do treinador da África do Sul, né? O time veio diferente, não era mais aquele 5-3-2 sem pontas e sem nenhum meia armador, articulador, enfim. Mas duas questões a serem comentadas aqui sobre esse time sul-africano. Ainda assim, o time errou na saída de bola. Contra o México, o gol saiu aos 8 minutos. E contra a Tchequia, o gol saiu aos 6, proveniente de erros muito parecidos de saída de bola. E assim, por mais que eu entenda que seja o espírito, que seja a forma de jogo da equipe, eu acho que contra o México você já tinha que ter entendido que talvez isso não funcionaria. E a minha segunda questão apesar da mudança, não necessariamente da formação, mas de características de jogadores, a África do Sul ela pode tentar jogar com meias e pontas. Não existe uma proibição que vai ser um ou vai ser outro, porque foi isso que o treinador fez durante o jogo, sabe? A África do Sul tem, se eu não me engano, 5 pontas na lista final. A África do Sul tem 3 camisas 10. Então tem 3 jogadores com potencial para serem armadores nessa equipe. E dessa vez a gente segue sentindo falta. O treinador da África do Sul, o Gubiós, ele começa com os pontas dessa vez, né? O Apolis é titular, consegue ter a titularidade, mas nenhum camisa 10 é escalado. Só no segundo tempo que ele faz a mudança, e aí sim, não é nem que a formação muda, mas uma característica no meio acaba sendo construída. Né? Então, 1-1 nesse duelo. Aqui os dois estão numa situação meio complicada, né? O grupo A, você tem os dois pegando a terceira e a quarta posição, porque o topo do grupo está nas mãos do México, que venceu por 1-0 a Coreia do Sul. Jogo que eu esperava um pouco mais do time sul-coreano, tá? O gol saiu 50 minutos no Romo. Mas eu preciso dizer assim, a Copa do México é bem boa até aqui, tá? Eu falei isso no primeiro vídeo e vou repetir. Não é porque eu acho ela boa, não é porque eu acho ela surpreendentemente positiva, que é uma Copa maravilhosa, de que vai ser a Copa que o México vai bater as quartas de final. Não, não é isso. É porque, novamente, o México pegou um grupo que não é tão difícil. A sinceridade é essa. É um grupo equilibrado? Até é. Mas se a gente entender que o México pegou a África do Sul, que pra mim é o time mais fraco do grupo, e agora pega a Coreia do Sul e vence por 1-0, e a Coreia é assim o segundo
time, em questão de força do grupo, a segunda seleção, mostra que o México já está classificado e pode e consegue fazer jogos bons contra seleções mais fracas ou contra seleções de níveis semelhantes para baixo. Não tive o mérito, tá? A seleção mexicana jogou para vencer e conseguiu vencer, mas eu acho que assim, a partida contra a África do Sul, ela acaba com um sentimento de que o México deveria ter feito mais gols, e a partida contra a Coreia do Sul, ela acaba com o sentimento de que talvez o México não seja isso tudo que se pensou na primeira rodada. Mas ainda assim, o time é líder e foi, se eu não me engano, o primeiro classificado dessa Copa do Mundo para a segunda fase. Vamos para o grupo B, que ali a gente já tem a Suíça, enfrentando a Bósnia e Herzegovina e vencendo por 4-1. Eu critiquei muito a Suíça como seleção, como equipe, no jogo contra o Catar, porque eu acho que aconteceu uma coisa que não pode acontecer, que é você ficar extremamente dependente de um jogador mediano, que é o Embolo. O Embolo não é um Cristiano, o Embolo não é um Messi, o Embolo não é um cara que você possa depender para toda hora você tocar a bola para ele, esperando que ele resolva. E a questão também da efetividade, que prejudicou a seleção contra o Catar. Por mais que tenha mérito ali no gol do Catar, o empate ele só é construído depois de diversos erros de finalizações do time da Suíça. Nesse jogo aqui contra a Bósnia, o placar de 4-1 ele já mostra o contrário. Ele mostra ainda assim uma amplitude, ele mostra uma superioridade, que realmente aconteceu falando de desempenho da equipe, mas ele mostra também uma força, ele mostra uma efetividade que o time não tinha feito na primeira rodada. Então a gente tem gol de Vargas de pênalti, a gente tem o Mazambi jogando muito bem, se não me engano, match 2. Esse jogo ele também tem a estreia do Dzeko na Copa, né? E tem uma expulsão do Mojimovic ainda também. É um jogo de superioridade da Suíça. Então, vence. Não vou dizer que convence, mas faz o que a Suíça tem que fazer nesse grupo. Eu vou entrar no Canadá, que foi outro que venceu, eu acho que teve uma atuação até melhor, mas somando as duas rodadas, tá? Mas o papel da Suíça, não é nem como pote 1, né? Porque o pote 1 é sede, mas como seleção mais forte do grupo, é esse aqui do jogo contra a Bósnia. É vencer, é golear, é ir pra cima. Por mais que nem sempre o time vá ter essa característica, nesse grupo aqui, considerando os adversários mais fracos, a Suíça precisa disso, tá? E aí, agora assim, indo para o Canadá, que está em primeiro com 4 pontos, e agora vai pegar a Suíça, né, na terceira rodada, o Canadá fez 6-0 na seleção Qatar. Gol do Laren, 3 do Jonathan David, 1 do Saliba e um gol contra, de uma atuação excepcional do Canadá. O Canadá, para mim, é uma das seleções que melhor está desempenhando, entendendo o nível técnico da equipe, tá? E quando eu digo isso, é porque não é que o Canadá é a seleção que mais esteja jogando bola na Copa do Mundo, não me entendam mal. É simplesmente uma questão de que existe uma parede por conta do nível técnico da seleção canadense. A seleção canadense ela tem 11 titulares, contestáveis alguns deles, e outros jogadores no banco que de fato podem ajudar a equipe. O Larin, por mais que estivesse numa seca, para mim ele era para ser titular no começo da Copa do Mundo. Apesar de 3 gols do David nesse jogo aqui, eu mesmo falei que eu não confiava muito no David desde que ele parou de vestir a camisa do Lille. Mas, enfim, estava errado porque nesse jogo ele me desmentiu. Mas eu acho que o Canadá tem esses 11 titulares e tem 4, 5 ali do banco que pode contar. O restante do time não é de uma seleção de ponta, não é de reserva de uma seleção de bom alto nível. Então, o Canadá conseguiu ultrapassar essa parede e ter desempenho melhor do que é previsto já é bastante. E uma vitória, uma goleada por 6-0 contra o Catar é gigantesco. Nesse jogo, a gente tem uma cena até triste, que é a do Koné. O Koné, que foi o motorzinho da seleção canadense, o melhor jogador para mim do país na primeira rodada, acabou se lesionando numa falta sem querer, assim, sabe? Que até o jogador do Catar, ele ficou incomodado, ficou assustado com o que tinha acontecido. E ele tá de fora da Copa do Mundo. Que foi uma notícia triste, a ponto de que até o último gol do David, ele nem consegue comemorar de tão afetado que ele tava. Uma coisa muito maneira
é que tanto no momento da lesão do Koné que se percebe e a torcida aplaude, os jogadores se reúnem, quanto também no final do jogo. Tem uma reunião ali de força, de valorização, de aplaudir o Koné e de que vamos fazer essa Copa ser por ele, inclusive com acho que o quarto gol canadense, os jogadores estendem a camisa do Koné e ficou muito bonito de ver isso. O grupo C, eu já falei aqui com vocês, né, de Brasil e Marrocos, já falei aqui com vocês, perdão, de Brasil e Haiti, também falei um pouco de Escócia e Marrocos, então eu não vou entrar muito aqui, só dizer mesmo que a nossa seleção vai enfrentar uma Escócia que não está fazendo uma grande Copa, muito pelo contrário, é uma das seleções mais preguiçosas e que menos está com vontade de jogo até então. E aí a gente torcer para que Marrocos não faça um saldo maior no Haiti também, né? Aproveitar que Marrocos só fez um na Escócia e a gente tem que fazer muito mais. Eu novamente repito que para mim o que importa nesse grupo, a partir do momento que ele foi sorteado, é saldo de gols. Vamos para o grupo D, que aqui tem a maior surpresa da Copa para mim. Eu já vou falar sobre meus erros, mas a maior surpresa da Copa, e eu de fato não esperava, é a seleção norte-americana. Que bola tá jogando esse time do Pochettino? E eu não vi esse time jogando bola em momento algum. Eu acompanhei Copa Ouro, eu vi amistosos, eu vi até a goleada de 5-1 contra o Uruguai que teve ano passado, e eu não senti os Estados Unidos jogando tanta bola como está jogando agora. Depois da goleada, depois do massacre em questão de intensidade contra o Paraguai, agora foi a vez da Austrália apanhar da seleção norte-americana, mas só por 2-0, contando com um gol contra e um outro gol do Freeman. Sobre esse jogo, cara, a seleção norte-americana novamente começou muito intensa. Começou, como eu falei, contra o Paraguai, tentando atacar numa linha de 3-1, uma 4-2-3-1, mas que ainda assim você tinha uma pressão a ponto de que parecia que 5 jogadores atacavam, ou até 6, sabe? Às vezes até a dupla de volantes, que é a Adams e Tillman, ela pisava um pouco mais, mas assim, o tempo todo o Dest da direita, o McKinney centralizado, o Pepe na esquerda, o Pepe que entrou no lugar do Pulisic, também rabiscou a defesa canadense, o Balogun centralizado. Toda essa seleção ataca com uma intensidade muito grande. E isso assusta o adversário. A Austrália até conseguiu cadenciar um pouco mais. Não tomou um gol tão cedo quanto o Paraguai levou. Mas foi muito curioso que até o gol contra, né, o gol do Burgess, que abre o placar, ele é muito parecido com o gol que a gente teve nos Estados Unidos do Paraguai. Lá a gente teve o Pulisic rabiscando, entrando na área, tocando pro meio e o Bobadilha empurra para dentro. Aqui, a questão é que não foi o Pulisic porque ele não jogou, e sim o Ricardo Pepe. Então, a gente vê uma fórmula de jogo já nessa seleção norte-americana. E eu pergunto de verdade, foi uma preparação para a Copa ou esses Estados Unidos em algum momento escondeu o jogo? Porque eu não esperava ver uma seleção que modificou tanto esquema, tantos jogadores. Se a gente olhar a lista dos Estados Unidos, desde a contratação do Pochettino, eu falei isso aqui no Como Vem, fica difícil da gente pensar qual é a formação, qual é a escalação inicial, porque mudou muito durante o ciclo. E essa Copa, começar com esse alto nível dos Estados Unidos, me surpreende. E me surpreende dessa vez negativamente a situação da Turquia eliminada da Copa do Mundo. Eu sei, eu errei, aqui eu vou admitir meus erros, mas é a Copa do Mundo, então não é erro não. Eu falei aqui que a Turquia podia surpreender, eu falei aqui que a Turquia para mim tinha a seleção mais forte no papel, e talvez eu não desminta isso, talvez eu mantenha essa opinião, e falei aqui que a Turquia podia até avançar como primeira colocada do grupo. E a Turquia já está eliminada. Sobre a partida contra o Paraguai, 1-0 para a seleção paraguaia, né? Gol do Galarça, de um chute fora da área, aos 2 minutos de jogo. E ainda teve uma expulsão do Almirão, num lance muito ridículo, que ele esconde a boca para xingar o adversário. O VAR chama e o juiz expulsa. É assim, infantil aquela expulsão, sabe? Eu não lembro que quem da Turquia dá a entrevista depois e fala: se ele tampou a boca é porque algo de ruim ele ia dizer, né? Não é algo bom. E assim, é uma expulsão tão imbecil, de uma regra tão recente que com certeza ele viu, sabe? Que não dá para entender. Sobre o time da Turquia, antes de entrar de novo no Paraguai,
É um time que decepciona, nem tanto pelo desempenho, mas totalmente pelo resultado. É um time que fez gols nas eliminatórias europeias, sabe? É um time que sofreu uma goleada para a Espanha? Sofreu. Mas era um time que não perigava, não era o time do 0-0, não era o time de poucos gols, não. É um time que tem uma construção de jogada legal, é um time que tem bons batedores de falta, é um time que eu verdadeiramente acreditava que podia, sei lá, dar alguma graça, fazer um gol, vencer a Austrália com mais tranquilidade. E assim, contra a Austrália, a gente teve o goleiro australiano, Beach, numa partidaça. Contra o Paraguai, o Orlando Gil não foi grande coisa. Não foi tão participativo assim. Então, sim, a Turquia finalizou, a Turquia tentou. Foram 33 chutes a gol. Mas a Turquia acaba sendo a primeira seleção a dar 60 chutes em 2 jogos de Copa do Mundo seguidos e eliminada na fase de grupos. Se eu não me engano, foram 28 contra a Austrália e 33 contra o Paraguai. E essa seleção conseguiu ser eliminada por simplesmente falta de pontaria. Para o Paraguai, é uma virada de chave e muito importante, porque depois de uma goleada para a seleção dos Estados Unidos, essa vitória aqui vem num excelente momento, já que agora a seleção vai enfrentar a Austrália, meio que para ver quem acaba ficando na segunda colocação do grupo, né, as duas seleções que bateram na Turquia. A Turquia, inclusive, está eliminada, porque ainda que consiga chegar a 3 pontos, vai somar a mesma quantidade de Paraguai e Austrália, no caso de quem perder, né, caso haja um perdedor nesse confronto, mas ficaria atrás porque o primeiro confronto, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. E aí a Turquia perdeu tanto para o Paraguai quanto para a Austrália. Então, a briga que a gente vai ter aqui nesse grupo é entre Paraguai e Austrália para ver quem passa em segundo e possivelmente quem vai acabar passando em terceiro também, porque 3 pontos já é uma condição natural para conseguir avançar nesse novo formato da Copa do Mundo, né? Vamos para o grupo E dessa vez, começar falando um pouquinho da Alemanha. A Alemanha que bateu a Costa do Marfim, vinha de uma vitória por 7-1 contra o Curaçao e vence a Costa do Marfim por 2-1. E eu estava muito curioso para ver esse jogo, né? Eu cheguei a falar aqui com vocês, porque a Costa do Marfim fez um jogo muito bom, na minha visão, contra o Equador. Um jogo muito físico, um jogo muito pegado. E eu cheguei a falar, isso até não convém. Eu achava que a Costa do Marfim tinha potencial para complicar esse grupo. Não era para mim a favorita para passar, mas é uma seleção que podia tirar pontos de Equador e Alemanha. Tirou do Equador, mas não conseguiu tirar da seleção alemã, apesar de ter tentado. O primeiro gol do jogo é do QCE aos 30 minutos, até que a torcida alemã, o pedido da torcida alemã é escutado. Vamos lá, a Alemanha para esse jogo aqui veio com o time. Eu não lembro se essa Alemanha tem mudanças, mas eu acho que não. Eu acho que é a mesma Alemanha da partida contra o Curaçao. Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso. E o trio de ataque da Alemanha, eu cheguei a falar aqui que ele é contestado. O Havertz exatamente, atualmente é menos, por conta do gol na final da Champions. Mas Sané e Wirtz fizeram temporadas muito ruins. O Wirtz a gente entende que é uma questão Liverpool, né? Inclusive os jogadores do Liverpool estão fazendo uma boa Copa, mas eu volto nisso daqui a pouquinho. Mas o Sané é questionável para mim já desde a década passada. Eu não vejo o Sané jogando esse grande futebol há muitos e muitos anos. E ainda assim ele segue na seleção alemã. E aí um dos pedidos ao Nagelsmann é que para esse jogo o Undav começasse. Davi que entrou bem na partida contra o Curaçao e tinha muito pedido para que ele começasse jogando. Não começou, mas entra no decorrer da partida e marca o do empate e marca o da virada. E é aquela questão que o trio de ataque da Alemanha ele já está formado. Ele já é esse trio conhecido e entrosado já há algum tempo. A Alemanha utilizou esse trio amistosos, nas eliminatórias, enfim. Mas o Davi está pedindo passagem. E eu falei isso aqui, que Copa do Mundo é campo. Copa do Mundo é momento. Ah, mas ele não faz a mesma função que o Sané. Encaixa. O Havertz também não está fazendo a sua função de origem. Ele já se adaptou para ser um segundo atacante de fato. Mas a função de origem do Havertz é um meio armador. Então o Nagelsmann tem que encaixar. Porque o Sané não está bem. Foi o único jogador alemão criticado na goleada contra o Curaçao.
Imagina você ser criticado numa goleada por 7-1, sendo do time que venceu. E o Wirtz, eu acho que não merece sair. Então, com isso, a Alemanha consegue 6 pontos, consegue a primeira colocação do grupo. E aqui é minha segunda decepção. E aqui, de fato, eu assumo um certo erro. O Equador empatou em 0-0 com o Curaçao. E, pô, muito maneiro ver o Dick Advocaat chorando. Muito maneiro ver toda a glória da seleção de Curaçao. Vocês sabem que, assim, eu sou jornalista e a gente vive de contar histórias. Então, essa história de Curaçao, especificamente, ela é muito bonita, sabe? É a menor nação na história da Copa do Mundo pontuando. É primeiro fazendo um gol contra a Alemanha, dessa vez pontuando, segurando o empate. Mas eu quero forçar um pouquinho mais do Equador, porque aqui, novamente, eu assumo meu erro. Eu não esperava que a seleção equatoriana chegasse nessa Copa. Não posso dizer tão mal, mas talvez tão desprovada de técnica. No como vem, eu falei que o Equador tinha uma questão de Ener Valencia. Que o Valencia nunca se firmava necessariamente sempre, mas ele estava há muitos ciclos na seleção por conta de Copa do Mundo. Na Copa de 22 ele vai muito bem contra o Catar. Então a expectativa de gols do Equador seguia sendo o Ener Valencia. Mas ele prova mais uma vez em campo que não tem condição. Assim, cara, a Turquia, ela pode passar por uma questão que o goleiro adversário pesa, tá? Não tanto quanto o Paraguai, que foi Orlando Rio, mas contra a Austrália, sim. O Equador, o problema não é o goleiro adversário, o problema é a perna dos próprios jogadores. E talvez eu esteja sendo mais rude aqui, porque eu falo do Valencia porque ele é centroavante, mas é uma questão quase coletiva. É uma questão que chega no Plata, e é uma questão que chega no Caicedo, nas finalizações de fora da área. É uma questão que passa entre os pontas, entre os meias, que não dá para compreender. Não é possível que ninguém nesse time do Equador tenha capacidade de fazer um gol nessa Copa do Mundo. Logo, o Equador, que eu falei com vocês que tinha um coletivo forte, talvez o segundo, talvez o terceiro melhor, da Conmebol. O Equador só ficou atrás nas eliminatórias da Argentina. Então essa aqui eu entendo que seja uma grande decepção. Porque eu cheguei a cogitar o Equador como possibilidade de assumir a primeira colocação, e é uma seleção que vai disputar contra a Alemanha se consegue avançar para a segunda fase. A Costa do Marfim vai enfrentar a Curaçao. A depender, e eu acho que não, na verdade eu nem sei, mas acho que é muito difícil o Equador conseguir vencer a Alemanha nessa situação, não por time necessariamente, mas por momento, mas a depender o Curaçao pode ainda terminar a fase de grupos na frente da seleção equatoriana. Vamos ver, né? E aqui vamos para o grupo F. Vamos começar falando de Japão e Tunísia. Vitória muito tranquila para a seleção japonesa, 4-0. A Tunísia ela veio para ser saco de pancadas na Copa, numa Copa de muitas seleções menores, fazendo bons jogos, indo para cima. A Tunísia não veio com esse espírito. E eu falei isso, que não adianta a gente questionar 48 seleções por conta da Tunísia, porque a Tunísia esteve em Copas de 32. Então, é chato porque a gente vê uma Copa que a gente espera diferente e a Tunísia entrega menos do mesmo, vou dizer assim, né? E aí com isso o Japão consegue a primeira vitória do grupo, no grupo, e aí vai para 4 pontos, e está empatado com a Holanda, que fez 5-1 na Suécia. A Suécia voltou, gente. A Suécia voltou. A Suécia que eu, que você, que todos nós vimos, ela tá de volta. A Suécia é completamente sem entrosamento, uma Suécia que batia a cabeça, uma dupla de ataque que não funcionava, um time sem identidade, um time sem alma, uma linha de defesa aberta, mesmo que tivesse 5 jogadores por diversos momentos, e a seleção de Países Baixos brincou. E aí eu preciso falar sobre o Koeman. Eu critiquei o Koeman aqui, não aqui, né, porque eu nem tinha um canal na época, mas eu criticava o Koeman na época do Barcelona, eu critiquei o Koeman na primeira passagem da seleção holandesa, e dessa vez uma coisa ele acertou muito, que é a escalação. No primeiro jogo, o Summerville, ele na sua primeira convocação, começa de titular. No segundo jogo, o Summerville não começa de titular. O Malen, que começou como centroavante na primeira partida,
ele recua um pouco mais e atua pelo lado direito, e daí abre uma vaga no ataque pro Bowen. E o Bowen, meu amigo, fez uma boa temporada no Sunderland, tá? Mas o começo do jogo do Bowen é arrasador. É metendo 1 aos 5, é metendo outro aos 17, depois vem o Gakpo, depois o Summerville entra e consegue marcar o dele também. E, cara, que partidaça da Holanda. Que verdadeira partidaça da Holanda. É uma das seleções que mais está jogando bola. E assim, teve um ciclo de bons e altos, de altos e baixos, de bons e maus momentos, mas tá jogando muita bola nessa Copa do Mundo. Tá propondo o jogo. Eu queria ter visto isso na Holanda desde o primeiro tempo contra o Japão. No primeiro tempo não aconteceu, no segundo começou a acontecer. E desde lá, essa Holanda não parou de jogar bola. Tá? Então eu tô gostando muito do futebol holandês, até brinquei, né? O carrossel holandês está de volta. Então, é de ficar de olho, porque possivelmente o adversário do Brasil surge desse grupo aqui, tá? Principalmente entre Holanda e Japão. Duas seleções fortes, duas seleções que estão jogando bem na Copa do Mundo. Sobre a Suécia, o Elanga faz o único gol, e apesar de um 5-1, eu acho que o Elanga coloca uma pulga na cabeça do Potter, tá? Muito mais do que o time como um todo, porque eu acho difícil que o Potter vá revolucionar o time contra o Japão. O Elanga, ele tava bem. O Elanga, ele não é titular, porque o Elanga é mais um ponta, quase, né? E aí, nesse contexto do Isaac e do Gyökeres sendo forçados a atuar bem, de fato atuar na primeira rodada, o Elanga acabou ficando no banco. Mas eu acho que é de se pensar ver uma Suécia em uma 5-2-3, tá? Se o Isaac vai atuar aberto, ou se o Isaac atua centralizado, se um dos dois vai pro banco, eu acho que o Potter tem que se entender. Mas acho que faça sentido você ter o Elanga no seu time titular nesse momento. Que é um jogador que não só pode complicar o adversário, como ele vai causar uma certa surpresa, porque a escalação não é tão esperada assim. Vamos para o grupo G agora, e aí sim eu já quero embolar ali que eu falei de Holanda, falar de Egito também, que é Liverpool. Vamos lá. O Egito faz 3-1 na Nova Zelândia, num bom jogo. A Nova Zelândia abre o placar com Surma, depois o Egito mete 3, com gol do Zico, gol do Trezeguet e gol do Salah. Nesse momento que tá todo mundo jogando 7-0, até parece que é jogo, mas não, são 3 egípcios. E desse gol do Salah, eu quero entrar nesse assunto Liverpool, por quê? Eu não tô aqui necessariamente para falar de clubes, né? Mas a gente tem uma rodada que o Gakpo joga muito bem, mete 2, que o Salah mete gol, que o Van Dijk joga muito bem. O Liverpool tá jogando bem na Copa, gente. Que problema é? É um problema de ambiente? É de fato um problema do slot? Eu acho que o segundo atestado de culpa do slot, ele veio na Copa do Mundo e ele nem esperava. Porque até o Salah, que não foi muito bem no primeiro jogo, fez uma excelente partida contra a Nova Zelândia. E o Egito assume a primeira colocação do grupo com 4 pontos, batendo a Nova Zelândia, que é a lanterna, com 1, sendo a Nova Zelândia uma das seleções que jogou bola no grupo. Muito mais do que Bélgica, muito mais do que Irã. Então, eu acho que essa Copa ela veio num momento bem ruim para o slot. Mas o momento do Salah ser reverenciado, e isso é maneiro demais. Acho que não é segredo aqui no canal que eu tenho uma simpatia pelo United, mas o Salah é um dos jogadores que eu sempre vou gostar de ver. Porque acho uma idolatria muito bonita e muito merecedora de um cara que soube honrar. Acho que é muito sobre isso. E aí, em Bélgica, a partida fica num 0-0 sonolento. A Bélgica tentou mudar de escalação. O Raskin começa a titular nesse jogo. Tem uma mudança ali mais também no setor ofensivo. Mas o time do Rudi Garcia, ele dá uma canseira, ele dá um sono. Ele não te traz vontade de assistir o jogo. Eu nem vou falar muito da seleção iraniana, porque nem tem o que falar, né, cara? É uma seleção evidentemente prejudicada por uma questão de viagem, por uma questão de não poder ficar nos Estados Unidos, por uma questão que vai além também de questões de processos migratórios, enfim. Agora que estão pensando em afrouxar um pouco mais, mas a seleção belga, ela decepciona e eu nem esperava grande coisa. Eu esperava que a Bélgica pelo menos passasse em primeiro,
mas eu acho que nem sei se dá. Ainda mais a Nova Zelândia jogando a bola que está jogando, existe um perigo real da Bélgica não avançar em primeiro lugar. E aí, só uma coisa sobre a Bélgica, né? O Jeremy Doku, ele causou muita polêmica essa semana por um assunto que eu nunca achei que isso causaria polêmica, que é, ele esteve ausente nesse jogo por conta de uma infecção respiratória, até aí tudo bem, mas ele foi muito criticado por ter pedido à Federação Belga uma dispensa da seleção no momento do nascimento do filho dele, que está previsto para o mês que vem. Ou seja, caso a Bélgica avança, se não me engano, para as quartas de final, ou oitavas. Eu queria realmente entender por que isso é motivo de discussão, gente. Ah, mas o Bebeto ficou... Cara... E aí vem uma jornalista estrangeira falar que o pai não tem função. Beleza, o nascimento é pela mãe. Mas como é que o Jeremy Doku pode ser criticado por querer ver o filho dele? Ah, mas ele tá realizando o sonho de uma Copa do Mundo. Ele também vai estar realizando o sonho de ser pai, pô. E eu não entendo por que isso é motivo de crítica, verdadeiramente. Ele ainda é incerto, né, nessa questão da partida contra da última rodada, mas eu queria entender por que ele está sendo criticado por isso. De verdade. Eu não consigo conceber. Sei lá, é uma espécie de espero que tenha valido a pena, só que não brasileira e muito mais criticada. Vamos lá para o grupo H, e eu vou começar falando da Espanha, que venceu a Arábia Saudita por 4-0, jogando muita bola, dessa vez com Lamine Yamal de titular, fazendo gol logo aos 10 minutos. A Espanha chegou na Copa do Mundo e até poderia ter feito mais, tá? Acho que a Espanha podia ter feito mais saldo aqui. Mas o que mais potenciou esse time, sem dúvidas, é o Yamal e você ter jogadores abertos. O Baena não é o ponta esquerda mais indicado para essa seleção, mas ele ainda assim consegue funcionar muito melhor do que um Gavi, sabe? A Espanha, quando tinha 5 jogadores atuando na faixa do meio de campo, com o Ferran Torres e com o Gavi, era uma Espanha muito compactada, muito estranha, muito sem habilidade individual. Quando você tem o Lamine, quando você tem o Baena, você consegue ganhar mais espaço do campo. Você consegue ampliar as suas jogadas. E até por isso o Lamine entrou tão bem, por isso o Lamine funciona. O Cucurella, que também novamente fez uma grande partida, tá? Como o Baena é exatamente esse meia que atua pela esquerda e não ponta, abria bastante para o Cucurella participar tanto pelas laterais quanto pelo jogo pelo centro, cortando para dentro e no diagonal. Então, excelente vitória para a Espanha, 4-0, bem positivo no placar contra a Arábia Saudita, que está na lanterna do grupo, porque Cabo Verde está fazendo história mais uma vez. E essa história eu gosto de contar. Assim como o Curaçao, o Cabo Verde também nunca tinha ido para a Copa do Mundo. Tinha conseguido um empate contra a seleção espanhola e dessa vez fica em 2-2 contra o Uruguai. Tá? Os gols foram do Kevin Pino aos 21, um gol muitíssimo comemorado, que tem uma das imagens mais bonitas da Copa, que é os jogadores comemorando, pulando, e a torcida até vibrando ainda mais. O Uruguai empata com o Max Araújo, vira ainda nos acréscimos do primeiro tempo com o Canóbio, e o Varela faz o 2-2 no final do jogo. E a história está sendo contada por Cabo Verde, né, cara? O Vazinha nesse jogo não foi tão bem. Ele falha, inclusive, num gol que não é validado, que acontece no segundo tempo. A bola vem na mão dele, ele acaba deixando escapar, gerando um rebote. Mas, muito mais do que uma atuação individual, sei lá, do Vozinha, do Dinei, que foram muito bem na primeira rodada, dessa vez nem tanto, é o país, é a comemoração, é a festa de quem tem 2 pontos numa Copa do Mundo e tem 2 gols na sua primeira Copa do Mundo, tendo enfrentado os 2 adversários mais fortes. Contra a Arábia Saudita, gente, futebol é uma parada muito doida e não dá para cravar que Cabo Verde vai vencer a Arábia Saudita, por mais que eu acho que essa seja a vontade quase que coletiva. Mas a seleção de Cabo Verde se coloca no lugar que nunca esteve na história e se coloca certamente como uma segunda torcida para qualquer um que não seja espanhol e uruguaio, né? O Uruguai que se coloca numa situação bem complicada porque a seleção até melhorou depois do empate contra a Arábia Saudita, mereceu por um tempo vencer, só que não dá para você contar com o Muslera no gol falhando por mais uma Copa do Mundo, né? É disco arranhado, é ser repetitivo,
mas é ser repetitivo desde 2010. Então, assim, não ter um goleiro que conseguiu superar o Muslera, eu acho verdadeiramente que era pro Martin Silva ter sido titular em 14 e era pro Rocher ser titular nesse ano, tá? Eu acho que o Muslera se mantém já é por questão de nome, já é por agrado de estar sempre convocado. Assim como o México agora vai jogar com o Shoa no terceiro jogo, já está confirmado, partida que deve acontecer hoje, se o vídeo subir no dia certo, o Muslera tá ali por isso. A questão é que o treinador mexicano e a seleção mexicana entendeu que talvez não dava mais para contar com ele sempre, e do Uruguai não. E agora a gente vai ter Espanha e Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita, com todos podendo se classificar, porque a situação do grupo está 4 para a Espanha, 2 para o Uruguai e Cabo Verde e 1 para a Arábia Saudita. Então o Uruguai torce, se quiser se classificar, torce demais para um empate no outro jogo, mas precisa vencer. Porque 2 pontos não são suficientes nem para se classificar como terceiro colocado. Então o Uruguai que abre o olho e que vá para cima da Espanha, mesmo com todos os perigos que isso possa ter, porque senão é tchau numa Copa do Mundo de novo na fase de grupos. E eu queria muito ver, já que a seleção do Bielsa está sendo tão criticada e deve ser, eu queria muito ver como está Luis Soares. Melhor do que ver, porque eu vi ele na arquibancada do jogo, no camarote do jogo. Eu queria entender o que se passa na cabeça dele e o que ele pensa do atual momento, né? Então, sobre o grupo H é isso. O grupo I, eu cheguei a falar no vídeo também da artilharia, de novidade, uma coisa triste, que a França contra a Noruega não vai ter o Deschamps, que voltou para a França por conta do falecimento da mãe. Então, o desfalque da França vai acabar sendo o treinador. Mas a França e a Noruega já estão classificados, era uma questão da briga pela primeira colocação. E Senegal espera vencer a seleção do Iraque para talvez passar em terceiro colocado. Senegal que é, sem dúvidas, uma outra decepção nessa Copa do Mundo. E quase que coletiva, porque é top 2 entre as seleções do continente africano e não está desempenhando o que pode. Muitas vezes por erros, muitas vezes por coisas bobas, mas está distante do que a seleção mostrou durante o ciclo. No grupo J eu também falei da vitória da Argentina pé acima da Áustria, e a Argélia venceu por 2-1 a Jordânia também, num jogo que a Jordânia abre o placar, faz um excelente primeiro tempo. A Jordânia tem feito bons primeiros tempos nessa Copa, né? E a Argélia consegue virar com o gol do Ben Boali e do Gouiri. Curioso é que a Argélia tem 2 jogadores de ponta na seleção, né? Que é o Mahrez e o Ainouri. E eu acho que os dois estão fazendo uma Copa bem desastrosa, tá? Talvez até por isso o Mahrez tenha começado no banco de reservas na primeira rodada, porque ele não tá no nível físico legal, ele não tá no nível técnico legal, e ele tá falhando demais. Vamos agora para o grupo K, aí sim, em um jogo eu falei. A Colômbia conseguiu segurar a sua classificação, vencendo 1-0 a República Democrática do Congo, com gol do Munhoz. O Munhoz que teve 2 oportunidades claríssimas perdidas na primeira etapa, no segundo tempo ele acaba fazendo. A Colômbia dominou o jogo todo, fez um jogo, ainda que com um placar inferior, fez um jogo muito melhor do que tinha feito na primeira rodada. Por quê? Contra o Uzbequistão, a Colômbia ela fez um jogo quando ela queria jogar. O Luiz Dias puxou a bola quando ele quis jogar. Nesse jogo, até pelo 0-0 ter estado no placar por mais tempo, a Colômbia precisou jogar mais. A Colômbia precisou usar e atuar melhor. E o Luiz Dias, enfim, teve gol anulado, jogou bastante, jogou bem, tá? Mas demorou para esse gol colombiano sair, porque algumas chances também foram perdidas. E, já que eu tô falando de gol finalmente sair, eu tenho que falar da vitória de Portugal para cima do Uzbequistão no placar de 5-0. Não me critiquem, não me xinguem, por favor. Eu sei que eu falei no outro vídeo que o Cristiano, se ele não tivesse bem, ele precisaria sair. Só que eu falo nesse mesmo vídeo que acho que contra o Uzbequistão ele tem que ser titular. Talvez seja o jogo para ele fazer valer o nome. Não estou levantando uma placa de Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo. Eu falei tudo isso no vídeo, mas eu acho que essa parte ela foi desconsiderada, até por alguns portugueses. Porque, cara, o Cristiano finalmente chegou na Copa do Mundo e é isso que a gente espera nesse Cristiano Ronaldo. Nessa Copa que a gente tem o Messi jogando muita bola, a gente tem o Mbappé e Haaland na vice-artilharia, a gente também quer o Cristiano fazendo isso. A gente também quer esse Cristiano metendo 2 gols por jogo. Então, cara, é óbvio que eu vou estar satisfeito vendo o Cristiano jogar o que ele joga. Não me xinguem, não é que eu seja contra o Cristiano Ronaldo. Eu só, como eu falei aqui anteriormente, Copa do Mundo é campo, é momento. Se ele não tá bem,
tem que tirar, não tem que ter medo. E nesse jogo contra o Uzbequistão, ele mesmo falou, ele tá de volta. E o Cristiano é também sobre isso. 5-0 com 2 do Cristiano, Nuno Mendes, Rafael Leão que entrou e fez um golaço. Quanto tempo que eu não vi Rafael Leão se esforçar tanto. E ainda teve um gol contra do Nematov, de um Portugal que melhorou muito por conta do João Félix, tá? Não é que o João Félix tenha feito tecnicamente um grande jogo, não o fez. Mas o entrosamento do João Félix, principalmente com o Bruno Fernandes, fez uma partida absurda também, com passes maravilhosos. Um para o Cristiano, inclusive, perfeito. Mas o entrosamento entre esses dois, entre Félix e Bruno Fernandes, fez com que o Portugal fluísse melhor ao jogar. E talvez essa seja a questão do Bernardo Silva. Por mais que o Bernardo e o Bruno Fernandes joguem junto na seleção há muito tempo, o entendimento, o entrosamento, uma certa troca de funções definida já entre Bruno e João funciona muito mais do que o Bruno com o Pedro do outro lado, ou com o Francisco Conceição, ou com o próprio Bernardo Silva. E isso facilitou muito a vida do Cristiano, que fez uma partidaça. E assim, eu gostei muito de ver a raiva e a ênfase do Cristiano na comemoração dos gols. Porque essa vontade, isso é Cristiano Ronaldo. Isso é bastante Cristiano Ronaldo. E aí muita gente comentou, e é verdade, às vezes a gente se sente há 15 anos do passado, 12 anos, 13 anos do passado, vendo Messi e Cristiano fazendo 2 gols um dia depois do outro, sabe? Grandes dias de La Liga, de Liga BBVA, na verdade, que a gente via, sei lá, o Barcelona vencendo por 6-0 com 3 gols do Messi e o Real Madrid vencendo por 7-2 com 5 gols do Cristiano. Na outra semana invertia, enfim. A sensação é verdadeiramente essa. E que bom que a gente tem essa Copa do Mundo com os dois lados jogando muita bola, né? A gente tem Messi e Cristiano já no momento mais final da sua carreira, e a gente também tem Mbappé, Haaland, uma geração mais recente, ainda que o Mbappé já esteja em alta há 10 anos, se não me engano foi 16 que ele explode no Mônaco, e o Haaland também está desde 2019 metendo bastante gol na Champions, mas é que bom a gente ver esses caras de gerações diferentes protagonizando essa Copa do Mundo, né? Portugal ainda vai enfrentar a Colômbia no sábado para definir a classificação, mas é muito provável que as duas avancem, né? A República Democrática do Congo e o Uzbequistão só passaria entre os terceiros melhores, e a República Democrática do Congo precisaria alcançar um saldo maior do que Portugal para tentar roubar a classificação da seleção portuguesa, caso Portugal também perca para a Colômbia. E vamos para o último grupo, que se da Inglaterra a gente teve o melhor jogo da primeira rodada, a gente teve um jogo bem sonolento, mas por mérito de Carlos Queiroz. Eu não vou repetir a frase do vídeo passado, mas dá certo, né? Dá certo. Eu não sou contra o jogo defensivo, mas eu talvez não goste tanto de um jogo que você não propõe nada. E a seleção de Gana de Carlos Queiroz é isso. E não é porque ele chegou há pouco tempo. É realmente uma estratégia do treinador. Então o Gana conseguiu vencer Panamá no finalzinho do jogo e agora consegue empatar com a Inglaterra em 0-0. Mas aí eu quero falar do Tuchel também. Se tem mérito de lado do Carlos Queiroz, também vai ter mérito do Tuchel. Escalou mal. Acho que o Gordon não tem, assim, pode ter feito uma primeira parte da temporada excepcional, principalmente na Champions League no Newcastle. Mas o Gordon, para mim, não tem nível de Copa do Mundo. Pelo menos para ser titular da seleção inglesa. Acho, sim, que alguém que estava no banco poderia ter entrado. Madueke também fez uma partida completamente apática. Não mostrou motivo para ser titular ainda. E demora para colocar o resto. Sabe, a Inglaterra não vai sobreviver só com o Kane, que nem no bom dia estava. O gol que o Kane perde na segunda etapa é um gol que ele faria em qualquer jogo da Bundesliga, em qualquer jogo da Pokal, em qualquer jogo das eliminatórias para a Copa. Mas nesse jogo contra a Gana ele não fez. E fica ruim quando a Inglaterra só depende do Kane. A Inglaterra tem um elenco para poder utilizar melhor muitíssimos jogadores. Então, assim, na última rodada, a Inglaterra pega Panamá. E não deve ter tantas dificuldades assim. Mas eu queria ver o Tuchel rodando mais essa seleção. Porque se ele fala que a seleção não é os melhores jogadores e sim o melhor conjunto, o conjunto de hoje falhou. O conjunto de hoje não foi bem. Mas ainda assim, Gana segue invicta na Copa do Mundo, né?
E do outro lado a gente tem a Croácia que conseguiu bater Panamá por 1-0. Num jogo também bem fraco, o Panamá faz um primeiro tempo amplamente superior, tenta muito mais do que a seleção croata, mas o Budimir acaba marcando aos 54 minutos, dando à Croácia a primeira vitória na competição. Croácia também com um certo rótulo de inimiga do futebol, porque é uma seleção que, beleza, não está no mesmo nível técnico do que estava em Copas anteriores, mas ainda assim podia propor mais jogo. A Croácia não precisa defender contra o Panamá. Eu entendo que o Panamá foi de pé acima, fez uma estratégia interessante em muitos momentos, mas o jogo todo a gente viu pouco da Croácia. A gente viu pouco de um time que vai ter o Pasalic, que tem o Modric, que tem o Kovacic, que voltou para esse jogo como titular, que tem o Perisic. A gente viu pouco desse time. Até a gente teve mudança. O Dalit fez mudanças no time, na defesa, o Kovacic entrou e tal, mas esse time pesa demais. A Croácia abre o olho, tá? Porque na estratégia aí contra a Gana, que fez 1-0 no Panamá e fez 0-0 contra a Inglaterra, a Croácia vai ter menos espaço contra a Gana do que teve contra a Inglaterra e Panamá. Abre o olho a Croácia, porque se continuar jogando esse futebol, a Croácia avança só em terceiro. E aí, caindo em terceiro, a chave pode ficar muito mais difícil. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui. Hoje, se esse vídeo sair no dia certo, tem jogo da seleção brasileira contra a Escócia. Tô numa expectativa boa, tá? Eu acho que esse jogo vai ser o jogo mais tranquilo para a seleção brasileira. Não acho que vai ser tão difícil, não. Até porque a Escócia não vem desempenhando muita coisa nessa Copa do Mundo. Então, não acho que a gente vai ter dificuldade. Acho que até pela vitória contra o Haiti a gente pode ser mais pé no chão e pode ficar mais tranquilo. E pode estar mais confiante para essa terceira rodada. Que saldo de gols nos ajude. E que se a Haiti quiser complicar Marrocos, está muito bem-vindo. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like. Quase 50 minutos de vídeo hoje. Realmente foi menos do que o vídeo da primeira rodada. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou da segunda rodada da Copa do Mundo. Quais suas expectativas? O que você achou das surpresas, como os Estados Unidos? Ou das surpresas negativas, como Turquia, Equador, Senegal, enfim. Também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para continuar recebendo notificações, que eu vou ficando por aqui. Fui!